Olá, segunda edição do Jornal Câmara Notícia no ar. É quarta-feira, 16 de agosto, e o primeiro destaque é que a Prefeitura apresentou hoje aqui na Câmara o plano diretor para os vereadores. A previsão é que a Prefeitura protocole o projeto aqui no Legislativo até o dia 30 deste mês. Propostas em tramitação. O projeto quer que estabelecimentos divulguem o Disque Denúncia contra a Violência da Mulher. E outra matéria quer a fiscalização do uso da vaga de idosos em locais privados. O vereador apresenta substitutivo total ao projeto que cria Hospital Público Veterinário. Requerimentos. Parlamentares aprovam questionamento de local de instalação de antena e também a falta de lâmpadas em uma estrada que liga Campinas a Vinhedo, que inclusive tem ciclovia. Outro documento questiona a falta de professores na rede pública de ensino. E ainda tem a previsão do tempo para quinta-feira e o quadro de educação. Português, matemática, o que pega mais na hora da prova do vestibular? Os vereadores receberam hoje na Câmara representantes da Prefeitura para debater o projeto do plano diretor. A proposta foi apresentada nesta manhã e deve ser protocolada aqui no Legislativo até o dia 30 de agosto. O plano diretor orienta o poder público e as entidades privadas para a construção de novos espaços urbanos e rurais e ainda para disponibilizar os serviços públicos essenciais para a população. O plano tem validade de 10 anos. O da nossa cidade deveria ter sido votado no ano passado, mas um acordo entre a população, o Ministério Público e a Prefeitura adiou a discussão para este ano. Depois de ser protocolado aqui na Câmara, o projeto vai para análise da Comissão de Constituição e Legalidade, depois para as comissões de mérito e ainda passa por audiências e debates públicos. Toda a tramitação deve durar pelo menos 60 dias depois da data do protocolo. E vamos falar de projetos de autoria dos vereadores que já tramitam. Um deles quer que estabelecimentos comerciais divulguem o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher. O vereador Paulo Haddad quer que o telefone 180 do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher seja mais divulgado na cidade de Campinas. Para isso, o parlamentar protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei número 238/2017, que obriga à fixação de avisos com a divulgação do canal de comunicação. Na realidade, a gente pretende deixar ao alcance da população o Disque Denúncia, ou o Disque 180, né? O Disque Denúncia veio a partir de 2014, para que as pessoas tenham em tempo real ou num curto espaço de tempo essa informação para que ele possa estar ligando para esse Disque Denúncia, passando ou pedindo, seja informações, orientações ou até mesmo denunciando. A proposta determina que as placas sejam colocadas em comércios e espaços públicos do município. A gente gostaria que isso aí se tornasse num local de fácil acesso à população. Então, bares, restaurantes, lanchonetes, prédios públicos, veículos, né, que prestam serviço, por exemplo, ônibus, que eles tenham aí afixado um informativo desse Disque Denúncia, talvez num tamanho de 24 por 15, 25 centímetros por 15, enfim, para que a população possa lançar mão disso. Nós podemos estar num quadro, né, numa ocorrência e que a população ligue, alguém ligue, ou a mesma pessoa ligue, e ele vai ter todas as informações de como ele vai agir de acordo com uma necessidade iminente ou que seja naquele momento. Para o vereador, se a lei for aprovada, o principal benefício será a possibilidade de inibir a ação de agressores. Só no ano passado, a Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas registrou 3.525 boletins de ocorrência, além dos quase 5.000 registrados em outras delegacias que tiveram a mulher como vítima. A partir do momento que você tem essa informação em tempo real, você tenha fixado que a pessoa pode ser denunciada ou que a pessoa tenha acesso para uma possível denúncia, eu acho que as pessoas que vêm praticando violência contra a mulher, elas vão ficar um pouco mais receosas de cometer esse tipo de delito. E outra proposta que tramita aqui no Legislativo quer aumentar a fiscalização do uso das vagas para deficientes e idosos em locais privados. O projeto de lei do vereador Rubens Gás cria normas para o uso de vagas destinadas aos idosos e aos portadores de deficiência em estacionamentos privados, ou seja, em shopping centers, supermercados, casas de show e restaurantes.
Pela proposta, fica obrigatória a demarcação da vaga de maneira visível de logomarca azul para as vagas destinadas a esse público. Ainda de acordo com o projeto, que deve passar pelas comissões da Câmara antes de ir à votação no plenário, qualquer pessoa pode denunciar o uso irregular das vagas pelo telefone 156 da Prefeitura e o infrator pode ser multado pela INDEC. O parlamentar justifica o seu projeto, alegando a falta de sensibilidade da população em relação às vagas especiais. Nós sabemos que a sociedade acaba negligenciando e não respeitando as vagas dos idosos. Com relação a isso, em São Paulo já está sendo determinado que a partir de setembro, se não me engano, isso ocorrerá. E estamos trazendo para Campinas, que no shopping center e todos os lugares privados possam também haver cobrança com relação a isso de uma forma muito lícita. O parlamentar afirma que também é papel dos idosos e dos deficientes fazer o uso do cartão, para deixar claro a todos que aquele carro ocupa o local destinado a ele. Isso, de acordo com Rubens Gás, facilita a fiscalização. Os locais públicos têm o direito e o dever de averiguar, né, se realmente aquela área está sendo ocupada por um idoso. É evidente que nós precisamos de muitas coisas ainda, precisamos que os idosos também se conscientizem que é necessário que eles tenham o cartão para que possa ser bem visível, para que todos possam perceber se aquela área está sendo ocupada realmente por um idoso ou por uma pessoa de menor idade. À frente da Comissão Permanente dos Idosos e Pensionistas, o vereador diz que a conscientização é a melhor ferramenta para o uso correto das vagas. Eu acho que a gente precisa se conscientizar que a vaga é destinada aos idosos, aos deficientes e a vaga são deles. Independente se há outro local para se estacionar, respeite. Isso eu bato muito nessa tecla e durante esse biênio que a gente está na frente da Comissão dos Idosos Pensionistas, iremos relevar muito esse assunto, trazer muito em pauta para que as coisas possam haver uma mudança aqui na nossa cidade. Já tramitava aqui na Câmara um projeto de lei para a criação de um hospital público veterinário. Mas agora o vereador Fernando Mendes apresentou um substitutivo para essa proposta. Olha só como vai ficar. Segundo o vereador, um dos principais objetivos do projeto é garantir que o Hospital Veterinário Municipal atenda principalmente a população carente. Existe hoje uma grande demanda no que diz respeito ao atendimento veterinário, principalmente para as pessoas de baixa renda. E a população animal ela é gigantesca, ela é muito grande. Hoje, se for fazer um paralelo, é praticamente toda casa hoje ela tem ou um cão ou ela tem um gato. Então, nós analisando e conversando com grandes empresários, porque isso aí vai demandar uma parceria público-privada, e a própria prefeitura tem espaços na cidade que poderia agregar como parque ecológico, agregar esse tipo de hospital. Então, acreditamos que pode ser feito um grande trabalho a partir do momento que essas parcerias elas venham ser realizadas e obter a sensibilidade do Executivo para que isso se complete. Outro objetivo do projeto é garantir a castração e o atendimento dos animais de rua. A intenção é fazer com que a população de baixa renda, em especial, seja atendida e possa cuidar dos seus animais. E também a população de animais abandonados, que são muitos, que não tem castração, que não tem atendimento, que está gerando um grande transtorno aqui na cidade. Segundo o vereador, há a possibilidade de realizar parcerias com universidades para garantir um atendimento mais amplo. Clínicas, por exemplo, não pode ter uma internação. Sendo hospital, pode internar, e nós já tivemos, inclusive, contatos com universidades como a Anhanguera, que tem um hospital veterinário, e eles querem fornecer os estagiários que vai ter, são estudantes que se interessam pela causa e que podem prestar um grande serviço para a população de Campinas. Mas a intenção básica é alcançar o menos favorecido. Vamos falar agora de documentos protocolados pelos vereadores. Olha só, um requerimento questiona a instalação de uma antena no bairro Parque São Martinho, na zona sul aqui da cidade. O vereador Permínio Monteiro questiona o executivo se existe algum órgão fiscalizador responsável pela instalação de uma antena de telefone celular. A obra aconteceu na rua Tenente Juventino Paulino, no número 120, no bairro Parque São Martinho. E segundo denúncia dos moradores ao parlamentar, a obra contém irregularidades. Há a reclamação dos moradores, que não são pessoas leigas e que leu na íntegra a lei e achou uma falha no projeto. E falha esta é
não atendimento à metragem, né, necessária do afastamento da calçada até o local da instalação. Porém, foi feita a instalação da torre. O vereador afirmou ainda que os moradores já entregaram a solicitação para a prefeitura, mas Hermínio Monteiro cobra uma punição para a empresa caso seja comprovada a irregularidade. Os moradores apresentou um requerimento protocolado no Departamento de Urbanismo. Foi entregue na mão do secretário Santoro, onde o mesmo, né, se prontificou a estar mandando um fiscal para estar fiscalizando essa obra e, no meu ponto de vista, não sendo atendida os requisitos necessários do afastamento da metragem, eu entendo que tem que ser punido de alguma forma. E a seguir, mais documentos aprovados na última sessão. E no quadro de educação, o que mais pega na hora da prova do vestibular? É redação, matemática? A gente mostra depois do intervalo. Com o jornal Câmara Notícia, a gente continua com notícias aqui do Legislativo. Um requerimento que agora vai ser encaminhado para a Prefeitura questiona a falta de professores na rede pública de ensino. O vereador Gustavo Peta usou a tribuna da reunião ordinária da última segunda-feira para falar sobre um requerimento de sua autoria relacionado à falta de professores no ensino público de Campinas. Eu tenho sido procurado por professores, por diretores de escolas, que estão preocupados com um processo que está ocorrendo nas escolas municipais, que era menos habitual nas escolas municipais e já muito comum nas escolas estaduais. Um dos grandes problemas das escolas estaduais aqui de São Paulo é que não há devida substituição dos professores que, por algum motivo, se licenciam, são exonerados dos cargos, se aposentam. Um levantamento de fiscalização realizado pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, com todos os municípios paulistas, mostra que cada professor das redes públicas de ensino registra, em média, 30 dias de ausência das escolas no período de um ano. Esse processo de saída de professores do quadro do Estado, já é muito comum que esse processo não aconteça e que a gente perceba uma clara ausência de professores, disciplinas que passam por um ano por 3, 4 professores, ausência de professores por alguns meses, o que acaba com qualquer projeto pedagógico de uma escola. O estudo do TCE, baseado em dados de 2015, também mostra que o principal motivo das ausências dos educadores é o volume de licenças médicas. Na capital paulista, equivale a 60% dos dias nas redes estadual e municipal. No restante das prefeituras do estado, esse índice é de 39%. Ocorre que esse processo já é muito comum na rede estadual, mas ele tem se tornado muito comum também na rede municipal. Há muitos professores pedindo exoneração por algum motivo pessoal ou pedindo aposentadoria até por conta da possível reforma da Previdência. E não há substituição, não há convocação de novos professores por concurso público. O vereador citou 10 escolas municipais que enviaram reclamações para o seu gabinete. Todas essas escolas já há déficit e ausência de professores e professores especialistas, porque a Secretaria de Educação não está convocando professores já aprovados em concurso público que poderiam substituir esses professores que por algum motivo saíram do quadro. E o que ocorre é a descontinuidade. O requerimento apresentado pelo vereador Gustavo Peta questiona a Prefeitura de Campinas o motivo pelo qual os professores que foram retirados dos quadros das escolas ainda não foram substituídos. As mães, os pais, os alunos já sentem essa necessidade urgente. Há ausência de algumas disciplinas de 3, 4, 5 meses. Isso você não recupera depois.
E a segurança pública é o tema de outro documento aprovado pelos vereadores. Moradores da região da Estrada da Coldelaria, que liga Campinas a Vinhedo, reclamam da falta de iluminação no local, que também é usado para a prática esportiva, já que existe por ali até uma ciclovia. A moção apela para que o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado faça a troca de lâmpadas na SP-332, conhecida como Estrada da Boiada ou da Coldelaria, que liga Campinas a Vinhedo. Trechos da rodovia são usados por moradores para caminhadas e, inclusive, algumas partes têm ciclovias. Mas as pessoas reclamam da falta de iluminação. E esses moradores estão pedindo para que sejam trocadas as lâmpadas e consertadas as luminárias para poderem fazer esse trajeto com mais segurança. O documento foi aprovado pelos parlamentares na 45ª reunião ordinária e agora vai ser encaminhado para o órgão estadual. As chuvas devem permanecer até amanhã e só na sexta o tempo deve ficar mais firme, viu? As temperaturas continuam mais baixas, vamos dar uma olhada aí. A mínima é de 14 graus e a máxima vai chegar aos 22 graus, é o que o CEPAGRE prevê para esta quinta-feira. E hoje é dia de falar de educação por aqui no Jornal Câmara Notícia e olha só, para você o que mais pega aí na hora do vestibular é matemática, português? A sua dificuldade pode ser a da maioria do pessoal na hora da prova. Meio do ano tem vestibular e muito aluno que não consegue passar nas provas procura um reforço em determinadas matérias que vão além do cursinho. Matemática, física, química e biologia estão entre as que lideram a lista das matérias mais difíceis. Eu conversei com uma professora de uma escola que dá reforço para os alunos nessas matérias. Normalmente tem uma dificuldade em uma outra disciplina. Então, é o aluno que tem insegurança na matemática, ou na física, ou na biologia. Ele é um aluno que é preparado. Mas se existe essa segurança, ele vem buscar exatamente o ponto importante para sanar. Então, ele é focado, ele vem com os pontos que ele acredita serem necessários e a gente dá o subsídio. E a maioria procura ajuda em exatas e a professora deu uma dica para quem prestou o vestibular no meio do ano e não passou. Ainda dá tempo de recuperar e entender aquilo que parece mais difícil. Se ele prestou vestibular e não passou, a ideia é que ele busque nas provas o que faltou e focalize nessas áreas ou nesse ponto que faltou para aumentar um pouco mais o seu estudo, o tempo de estudo ou focar exatamente naquilo que ficou falhando. Ou então ele pode fazer o seguinte, prestou no meio do ano, não passou, não entrou, por causa de uma determinada insegurança que ele tenha, então ele que venha para cá, ele que venha buscar, ele que vá fazer de alguma forma a identificação com um professor que esteja disponível para pontuar aquilo que faltou. Então é importante ficar atento ao tempo de estudo que pode chegar a até 5 horas além do cursinho. Segundo a Isabel, nem todo mundo precisa de reforço, mas é necessário que se faça uma autoavaliação. Isole as suas disciplinas. Veja onde você está bem, a gente diz para o aluno, veja onde você está bem. Isolando a disciplina que você tem dificuldade, estude pontualmente essa. Complemente nessa. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao vivo, 12:30.